Olá, olá, queridos amigos do Núcleo Chico Xavier, mais uma vez, muito agradecida por a oportunidade deste trabalho, de estar aqui, podendo compartilhar esse estudo com vocês, não os vendo fisicamente, mas guardando na minha mente, no meu coração, o rostinho de cada um de vocês, no nosso querido núcleo. E assim como diz uma amiga nossa, a Sônia Campos, nós não estamos naquele nosso cantinho físico, mas a espiritualidade com certeza está conosco em nossos lares. Então, antes de iniciar o nosso estudo de hoje, gostaria de ler uma frase do nosso querido Chico, que diz assim: auxilia aos outros tanto quanto puderes. Cada pessoa que hoje te encontra, talvez seja amanhã a chave de que necessitas para a solução de numerosos problemas. A página de nosso preparo vai ser do livro Fonte Viva, de número 178, e se intitula Reverência e Piedade. E diz Paulo em carta aos Hebreus: sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade. Sirvamos a Deus alegremente, solicita o apóstolo, mas não se esquece de acentuar a maneira pela qual nos compete servi-lo. Não poderíamos estender a tristeza nas tarefas do bem. Todos os elementos da natureza obedecem às leis do Senhor, revelando alegria. Brilha a constelação dentro da noite, o sol transborda calor e luz. Cobre-se a terra de flor e verdura. Tem a fonte uma cantiga peculiar. Entoa o pássaro melodias de louvor. Não seria justo, pois, trazer ao serviço que o Mestre nos designa o pessimismo e a amargura. O contentamento de ajudar é um dos sinais de nossa fé. Entretanto, é necessário que a nossa alegria não se desmande em excessos. Nem ruído inadequado, nem conceitos impróprios, nem palavras menos dignas, nem gargalhadas, que poderiam apenas sugerir sarcasmo e desprezo. Sirvamos alegremente, com reverência e piedade. Reverência para com o Senhor e piedade para com o próximo. Não podes personalizar o Todo-Poderoso para agradá-lo, mas podemos servi-lo diariamente na pessoa dos nossos irmãos de luta. Conduzamos assim o carro de nosso trabalho sobre os trilhos do respeito e da caridade, e encontraremos em nosso favor a alegria que nunca se extingue. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse encontro aqui, junto aos nossos irmãos, companheiros de jornada, pedindo-nos, Senhor, que nos abençoe, que nos proteja, que assim seja. Então, meus irmãos, eu acho que vocês já devem ter visto o nosso tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, a piedade e a instrução dos Espíritos. E um pedacinho do que Emmanuel nos traz. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabrigados, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes.
Vamos tentar entender que o nosso irmão gostaria de nos dizer, né? Mas antes disso, antes de entrar, né, nesse item, eu fiquei pensando aqui, né? Temos um trabalho muito bonito lá no núcleo, que com as crianças, do café da manhã. E falar com as crianças é muito bom, e às vezes a palavra com a criança é mais fácil de ser entendida, né? O que dissemos às vezes para a criança. Então eu falei assim, por que não trazer uma história infantil? De repente essa história pode ser compartilhada, né, com os pequenos de vocês. Falar um pouco sobre essa questão da piedade no universo infantil, né? E aí eu trouxe para vocês aqui o site de busca que eu e a minha amiga Cleide, querida, que estou com saudade, costumamos usar muito, que é o Passatempo Espírita, tem histórias, tem passatempos, que vale a pena a gente procurar, que se chama A Boa Ação da Dona Cutia. Vamos ouvir essa história. Um dia, Dona Cutia resolveu fazer compras na cidade. Vestiu seu vestido vermelho de babados, calçou sapatos de salto alto e, colocando na cabeça um chapeuzinho de palha, partiu toda contente. Chegando à estrada, tomou o ônibus que veio completo de bichos. O motorista era um cachorro, muito convencido e elegante, que equilibrava na cabeça um bonezinho quadriculado. O cobrador, um macaquinho bem esperto, sempre estava inquieto e acabava aborrecendo os passageiros. Dona Cutia, coitada, não estava acostumada com esses apertos e quase sufocava naquela confusão. A custo, venceu quando o ônibus chegou em frente à Praça das Flores, lugar mais elegante da cidade dos bichos. Entrou numa loja de calçados e comentou: como tudo está caro. Escolheu e, por fim, levou um sapatinho que achou lindo. E mais adiante, na casa de modas da Dona Girafa, comprou um lindo vestido de renda creme. E assim, de casa em casa, Dona Cutia encheu a bolsa que levava com embrulhos de todos os tamanhos e feitios. Quando resolveu ir embora, notou que no caminho para casa havia uma coelhinha de carinha triste, mas muito simpática. Que tem, coelhinha? Por que está tão triste? Ah, eu não tenho ninguém no mundo e sou muito sozinha, respondeu a coelhinha. A Dona Cutia teve piedade da coelha e começou a pensar num meio de ajudá-la. Depois de certo tempo, falou alegremente: olha, coelhinha, não fique triste assim. Vou levar você para minha casa e repartir com você essas coisas bonitas que comprei. Não é que seja muita coisa, mas o que tenho dá para nós duas. A coelhinha nem sabia como agradecer, tão feliz. E abraçou e beijou muito a boa Dona Cutia. E vocês pensam que só a coelhinha estava feliz? Que nada. Dona Cutia estava muito radiante mesmo, pois ela, a partir daquele dia, contava com mais uma amiga. E como é bom fazer amigos. Respira, né? A gente precisa respirar. Uma bela história para ser contada para os nossos pequenos, não? E que belo ensinamento sobre o tema piedade. E aí viralizou na internet essa foto. Eu acho que alguns de vocês devem ter visto. Essa pequenazinha tentando ajudar, né? Se pondo a ajudar. Na realidade, isso aí seria uma estátua, né? Aparentemente, supondo, um dos momentos de Jesus durante o processo da sua crucificação, o caminho da sua crucificação. Só que essa pequena, olhando essa estátua e vendo o que tudo estava acontecendo, para ela de imediato se pôs a tentar segurar, né, a cruz.
a ajudar a ter piedade. O que é ter piedade? E a gente vai lá no dicionário e encontra. Piedade, compaixão pelo sofrimento alheio, comiseração, dó, misericórdia. E uma palavrazinha que às vezes a gente faz diferente, né, de piedade para qualquer outra, supostamente que alguém possa imaginar. Pena, por exemplo, sentimento de pena, é a ação. O que fez essa menina ir até, né, essa suposta cruz e tentar levantar para aliviar o sofrimento dessa pessoa, né? Para ela estava sofrendo, apesar de ser uma estátua. Então ela se pôs, ela foi ao encontro dessa cruz, ela tentou, né, levantar, ela foi auxiliar. Então a gente tem a piedade e o movimento de ação muito próximo a esse sentimento. Isso nos diz o nosso irmão espírito no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando enxergamos a dor e a necessidade do nosso próximo e nos sentimos tocados pelo sofrimento dele, sentimos piedade. É o que na foto aquela menina nos faz ver, né? Nos mostra. Este sentimento é o primeiro passo para a caridade. É o chamado para realizar o bem a alguém. Então, quando a gente sente essa dor e a necessidade do próximo, nos sentimos tocados, realmente é um primeiro passo para a gente servir, né? Para a gente se propor a nos doar, para a gente fazer algum movimento de caridade, né? Não é um sentimento de pena. Sentimento de pena é um sentimento, além de colocar o outro numa condição de inferioridade, que a piedade não é, e a gente vai ver isso mais à frente, o sentimento de pena é simplesmente lamentação. Ah, eu lamento muito, que pena. Não. Piedade é mais do que isso, né? A piedade é um coração enorme, que eu vejo como uma coisa que é maior, que abraça, que dá cor, né? Que acolhe. É o primeiro passo para a caridade. Então, o nosso, é, o nosso amigo, né, Miguel, que é o Espírito, Instruções do Espírito da Piedade, que está lá no capítulo 8, não sabe a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita, o que dá a vossa mão direita, a piedade, ele inicia, né, a instrução no capítulo 17 dizendo isso. A piedade é virtude, é uma virtude, né? Ela vem conosco e, ao mesmo tempo, nós podemos aprimorar, lógico. Que mais vos aproxima dos anjos é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. E aí eu dei uma parada e fui pesquisar a palavra anjos. É a virtude que mais vos aproxima dos anjos. O que é ser anjo para alguém? O que é ter um anjo em nossas vidas? Anjo, né? No Espiritismo a gente sabe os anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, ou mesmo encarnados ou desencarnados. Temos muitos anjos, muitos anjos. Como pararmos para pensar como são, quantos são aqueles que nos ajudam na Terra, né, fisicamente, seja com um abraço, com uma palavra, com um olhar, com um encontro, e que nunca mais vamos ver na vida. Sabemos efetivamente que foi um anjo e que fez alguma coisa, que nos olhou, que nos tocou, que nos auxiliou, que nos aconselhou, que nos sustentou. Tudo isso em prol da nossa evolução. Então, a piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos. Somos anjos. Ainda não temos asas, né? Mas somos anjos.
Então, a piedade é isso, é o amor, esse devotamento, esse amor em movimento. E amor em movimento me lembra muito um dos trabalhos também que a nossa casa faz, que é com a visita aos abrigos dos idosos, que recebeu esse nome, e aqui, com carinho, eu lembro do nosso amigo querido, nosso irmão Sérgio, que agora no plano espiritual está nos auxiliando, e que a gente manda aqui um abraço muito carinhoso. Amor em movimento, né? É uma virtude por excelência e que Jesus já praticava, como Jesus praticava. É como Jesus auxiliava, como Jesus acolhia leprosos, cegos, né? E a gente vê isso claramente nas passagens dos evangelistas, né? Dos evangelhos. A piedade é a irmã da caridade, né? Está lá, escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução do nosso amigo espírita, nosso amigo espírita, Miguel. É amor em movimento. E aí, recentemente, como nós vimos muito disso, não temos como fugir de muitos movimentos de amor ao próximo, de verdadeira piedade, de verdadeira caridade, porque não só pensando no irmão, mas indo em direção a esse irmão. Então, nós temos vários exemplos, né? Nós temos exemplos de pessoas da área de saúde que se propuseram a ir às ruas para cuidar de irmãos que não poderiam, não podiam momentaneamente estar sendo cuidados em unidades de saúde, como os nossos irmãos que são moradores de rua. Vários irmãos que sentiram a necessidade dos outros e se uniram em prol, muitos de nós, muitos próximos a nós, uma corrente lindíssima de piedade, de acolher a necessidade do próximo, de o que podemos fazer no momento em que não podemos ter sustento, como alimentar essas pessoas, como nos unir. Então, são exemplos de amor, puro amor do movimento. E ainda diz o Evangelho: vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas. E quando, por bondosa simpatia, chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação que encanto não experimentais. Muitas vezes nos dói, né? É sofrido. Mas nós transformamos esse nosso sofrimento em ação. E toda vez que fazemos isso, nós recebemos em troca um olhar de esperança, um olhar de resignação ou um olhar de mais aproximação. Um olhar de quem se imagina: não estou só, né? Eu não estou só. Não é apenas pena, é uma união de pessoas que praticam o bem e que também sentem esse bem praticado. Lembra da dona Cutia? Como ela ficou feliz com a nova amizade e como nós temos realmente vários exemplos disso. Tem um certo amargor, continua o Evangelho, a instrução dos Espíritos. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas tendo o sabor, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos. Também nos traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Também não traz. Envolve-o penetramente suavidade que enche de júbilo a alma. Como eu falei, é algo que nos abraça, que nos cerca, que nos envolve, todos os envolvidos. Então, são
fonte de esperança, de resignação, de amizade, de compadecimento, de abraço, de união, de irmandade, de humanidade e de amor. Então, nós sentimos, apesar da dor, do amargor, nós sentimos que, naquele momento, há algo mais do que o sofrimento. Há um aconchego, um acolhimento, há essa humanidade, esse envolvimento de ambas as dores. Talvez até mesmo das dores daqueles que levam, daqueles que recebem. Jesus não humilhava aqueles que vinham lhe pedir ajuda, colocando-os em condição inferior, mas pelo contrário, tratava-os com carinho, pois considerava o sofrimento que enfrentavam uma experiência de crescimento interior. Deus sabe, né, das nossas provas, do que precisamos momentaneamente passar para a nossa evolução. Mas aí temos os anjos. Temos os anjos que aparecem, que se colocam à disposição. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E como temos anjos, também podemos nos aproximar aos anjos para outras pessoas. Então, nós precisamos nos unir, né? Sermos mais caridosos, ter piedade e, né, sermos caridosos. Lembrando, né? Sirvamos a Deus alegremente, com reverência e piedade, lembrando a página do preparo. Não podeis pessoalizar o Todo-Poderoso para agradá-lo. Né? Não posso fazer com que Deus venha até mim, porque não tem essa possibilidade, né? Não existe essa possibilidade, até porque Deus é uma força, mas podemos servir essa força, podemos aumentar essa força diariamente, essa força do bem, essa força de amor, diariamente, na pessoa dos nossos irmãos de luta, porque todos estamos aqui em movimento de evolução, de crescimento. E como é bom a gente poder contar com pessoas, com irmãos, não seguirmos sozinhos. Você nunca está sozinho, né? E como é bom a gente poder saber disso e visualizar ou ver, visualizar, ver na prática isso realmente. E aí eu trago algumas reflexões que, estudando algumas coisas, eu trago algumas reflexões para a gente sobre esse tema, né? Piedade. Não tenhamos medo de nos emocionar com uma aflição que não nos pertence, pois muitas vezes a solução para ela está em nossas mãos. Muitas vezes a solução para esta aflição desse irmão que não nos pertence, eu diria até entre aspas, está em nossas mãos. Não tenhamos medo de nos emocionar. Acabei de assistir agora uma reportagem, como muitas, né, acontece isso diariamente, muitas e muitas vezes comuns, de um irmão morador de rua, que se colocava e falava, né, do quanto ele precisava de emprego, mas de uma forma tão diferente, tão especial, tão envolvente. E não era uma coisa bruta, revoltada, agressiva. Era uma forma apenas de expor a sua necessidade.
que dizia que conforme se ele progredisse, ele olharia pelos demais amigos com os quais ele dorme na rua. Bem, a gente se emociona, né? A gente se emociona. O que eu fiz, né? Eu estou longe dele. Nossa, mas de imediato comecei a irradiar boas vibrações. Falei, Jesus, não é possível que alguém não possa dar um emprego para ele, um lugar para ele morar, né? Eu estou tentando fazer a minha parte, tentando minimizar o sofrimento. Pelo menos estou chegando. Se eu não consigo chegar a esse irmão, eu vou chegar próximo aos que eu posso. Mas vou confessar a vocês, muitas vezes também a gente passa por situações que ainda não somos capazes de recolher os nossos irmãos. E aí a gente ora, a gente pede a Deus, pede a Jesus, pede aos irmãos espirituais que ajudem pessoas que tenham mais possibilidades, ou então que a gente recorra a essas pessoas de alguma forma para ajudar. E como conhecer a alegria, esse acalanto à alma, de auxiliar ao próximo, se não me permito aproximar do sofrimento, por medo de que eu mesmo sofra? Essa alegria, né? Alegria que é dito na página de preparo, essa comoção que acontece, né? Quando o nosso grupo, que eu tive a oportunidade de participar algumas vezes, mas quando o grupo Amor e Movimento vai aos abrigos, que cantam, né, para os idosos, que falam, que conversam, que fazem lanche com eles. E é uma alegria muito grande para todo mundo, sai contente dali. A piedade é uma virtude que nos leva a dominar o egoísmo e o orgulho. Esquecemos dessas duas grandes chagas que nos impedem a nossa evolução espiritual, esquecemos de nós, esquecemos daquilo que nos atrapalha, que retarda a nossa evolução. É uma virtude que nos eleva. A piedade dispõe em vossa alma a humildade, a beneficência, ao amor e ao amor do próximo. Temei conservar-vos indiferentes quando puderes ser úteis. Qualquer forma, uma prece é uma forma da gente ser útil. A indiferença, eu acho que para nós, que estamos na doutrina, né, que já estamos estudando, é muito difícil sermos indiferentes. Eu acho que somos mais tocados. Essa indiferença, se ela chega, eu acredito que nós não somos perfeitos, sim, não somos. Mas ela acontece, né? Mas nós já andamos um pouquinho, né? Vamos ser piedosos conosco, né? Nós já evoluímos um pouquinho, melhoramos um pouquinho, né? Temos ainda muito a melhorar, com certeza. Então, jogo de novo a frase: temei conservar-vos indiferentes quando puder de ser úteis. E aí eu peguei um trecho, né, do livro Refúgio, onde Emmanuel, através de Chico, fala exatamente sobre isso que eu falei, né? A oração, piedade e oração. Piedade para os outros, piedade para nós mesmos. Somos todos tutelados do Cristo em aflitivas tarefas de reajuste. Cada qual de nós pisa o seu degrau de necessidade, inquietude, incerteza e inibição. Mas se cultivamos a prece da boa vontade, uns para com os outros,
o caminho se fará menos árido, porque, levantando pensamentos ideais, cérebro e coração, palavras e braços no serviço da compreensão fraterna e do auxílio mútuo, pela piedade bem sentida e bem vivida, construiremos seguro atalho no imensurável espinheiro de nossas dores para o acesso definitivo à felicidade imortal. Nos faz realmente voltar à página do preparo, reverência e piedade no livro Fonte Viva, tá? Piedade e oração. Piedade, também encontramos no Evangelho, a piedade filial, né? E a piedade filial é reverenciar, né, os nossos pais, assisti-los sempre, uma demonstração de afeto e gratidão. Eu imagino que a nossa leitura frequente do Evangelho nos mostre sempre essa passagem. Precisamos minimizar as dores dos nossos mais velhos, acolhê-los nas suas necessidades, porque são talvez os mais próximos, os mais necessitados. Também acabei de ouvir que casos de violência contra os idosos aumentou assustadoramente no Brasil, em 5 estados da federação, em 88% no Rio de Janeiro, na época da pandemia, porque os idosos estão mais em casa. E é lastimável que a gente ainda ouça, né, esses absurdos. Essas mesmas violências que a gente vê com os animais, com crianças, com pessoas com necessidades especiais. A piedade requer que não só nos coloquemos no lugar do outro, mas que sejamos mais próximos ao outro. Vamos acolher o outro na sua necessidade. É a virtude que mais nos aproxima dos anjos, né? E que mais nos aproxima da caridade. Mas, a seguir, nas instruções dos Espíritos, Miguel diz: grande, porém, é a compensação. Quando chegares a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se internece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar, úmido, por vezes, de emoção e de reconhecimento, para vós se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. E aí eu coloquei para nós um anjo. E o que é essa emoção, meus amigos? O que é sentir essa emoção? O que é sentir esse aperto, esse abraço? O que é isso? É grandioso. Eu acho que em qualquer situação, não precisamos estar em situações, em níveis diferentes. Se somos pobres, ricos, medianos, podemos sentir essa vibração de amor, né? Essa emoção imbuída nesse abraço. E esse abraço é um abraço fraterno, é um abraço que nos aproxima como irmãos de luta. Somos
né? Amigos, irmãos, no mesmo plano. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. E aí a gente tem mais exemplos, como, como vimos, né? Profissionais de saúde auxiliando, amigos, vizinhos, organizações não governamentais, conhecidos, desconhecidos. Um momento diferenciado, num momento de grande tristeza, eu digo de tanta necessidade, tanta atribuição, e a gente tem aí anjos. Ficou na minha mente também a imagem de uma auxiliar, não sei se é auxiliar de enfermagem, se é uma enfermeira, que foi, deu o último abraço a um senhor que pediu a ela. Ele não estava muito bem, ele já não sabia, obviamente, que ia desencarnar. Bom, não sei se sabia, né? Mas ele pediu, ela perguntou se queria que entrasse em contato com a família, né, por vídeo, para ver alguém, falar com alguém. E ele falou que não. Ele só queria que ela desse um abraço. Ali, no leito. Ele estava com oxigênio, uma situação muito vulnerável. É isso. Amai-vos como eu vos amei. Ah, Jesus. Como é bom, né? A gente ter alguns anjos próximos. E para a gente finalizar, eu trouxe também um pedacinho de um trecho de Joana de Ângeles, do livro Otimismo, que fala um pouco sobre piedade. Se atravessa as provas rudes, assoalhadas por aflições contínuas, guarda-te na mansidão e desenvolve a piedade. Tu sofres agressões prolongadas que, se não justificam, permanece com mansidão e desenvolve a piedade. Se tombas nas ciladas bem ungidas, proposta por adversários encarnados ou não, mantém-se mansidão e esparge a piedade. Se te assolam circunstâncias rudes e tudo parece conspirar contra tuas lutas de redenção, não te descures da mansidão nem da piedade. Aclamado pelo entusiasmo passageiro de amigos ou admiradores, sustenta a mansidão e insiste na piedade. Com mansidão seguirás a trilha da humildade e com a piedade seguirás retribuindo com o bem a todo e qualquer mal. A mansidão identifica o cristão e a piedade fala das suas conquistas interiores. Levemos nossos pensamentos a Jesus e agradecemos, Senhor, pedindo-te, agradecidos sempre, todo essa comoção, esse movimento de amor, pedindo-te, Senhor, para que continuemos assim, neste caminho.
a humanidade continue assim. Que assim seja. Obrigada a todos.